Jornalismo 9 FM. Em 5 segundos, Manhã de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. Começa agora o Manhã de Notícias. Um bom dia para você, ouvinte da 9 FM, que nos acompanha hoje pelo 87.9, pelo Facebook 9 FM SV. Eu sou Roberta Lemos e a partir de agora você confere os principais fatos do Brasil e da nossa região. Um bom dia para os nossos convidados de hoje. Renato Marquezini, gestor de projetos turísticos. Tudo bem, Renato? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela possibilidade de conversar um pouco sobre o turismo, uma atividade tão importante para o nosso país. Bom dia também para o nosso especialista em finanças, Marcelo Rocha. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Oi, Roberta, bom dia, Vitor, Renato, Leandro e a todos os ouvintes da 9 FM. Isso aí, bom dia também para o nosso técnico de áudio, Leandro Guedes. Oi, bom dia. E bom dia para o nosso comentarista, Vitor Miranda. Fala, Vitor. Bom dia, Roberta, bom dia, Renato, Marcelo, Leandro e bom dia para todos que nos ouvem nessa manhã. Manhã, tempo lindo e mais uma vez seguindo aí no isolamento, né? E a quarentena continua até dia 31, né? Até que venha outra data. Minha esperança está acabando. A gente já vai falar sobre isso também, mas vamos saber primeiro como é que fica o tempo na nossa região? Tempo e temperatura. Sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens, mínima de 15 graus, máxima de 26 graus, a previsão do Clima Tempo. 9 FM, serviço. E neste momento a travessia de Balsa Santos-Guarujá opera com 5 embarcações e o tempo de espera é de 10 minutos no lado de Santos e 10 minutos no lado do Guarujá. E vamos agora aos destaques desta segunda-feira. A 6ª embarcação entrou em quarentena no Porto de Santos por conta da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o navio de carga MSC Gisele teve um tripulante confirmado com Covid-19 e cumprirá a quarentena até o dia 23 de maio. A pessoa que teve resultado positivo desembarcou para atendimento médico. O navio de cargas MSC Gisele veio de Navegantes e seu próximo destino seria a África do Sul. A gente tem já né? Sexta embarcação nessa condição. Exatamente, Roberta. E é bom lembrar que uma dessas embarcações que chegaram ao Porto de Santos passou aí por um procedimento rigoroso bancado pela própria MSC e foram detectados aí 86 de 600 tripulantes que estavam contaminados pela Covid-19. Nesse caso, há um caso confirmado e vamos aguardar os próximos dias para ver se não há outros indícios. E nesse momento, são 3 embarcações que estão atracadas no Porto de Santos de quarentena. Essa e mais 2 que já estavam e que a previsão é que até o final dessa semana sejam liberadas. Então é importante a gente manter aí a atenção. E uma coisa que as pessoas perguntam, que ainda não ficou muito clara, é como é que é feito o atendimento e o tratamento dessas pessoas que são diagnosticadas nos navios. A gente sabe da importância que os cruzeiros têm para a cidade de Santos. A gente sabe que muitas cidades fecharam as suas portas para os navios de cruzeiro, enquanto Santos abriu e tem recebido esses navios para quarentena. Mas, por exemplo, desses 86 casos do outro MSC que já citei agora há pouco, eles entram para a contabilização dos dados de Santos. A gente não entendeu ainda direitinho como é que funciona essa lógica. Não estou dizendo que tenha que fechar as portas, acho que pelo contrário, Santos está fazendo certo, abrindo o porto com todos os cuidados. As próprias empresas, as companhias de cruzeiro têm bancado
os atendimentos, os exames e tal, e precisa ser feito assim, de uma forma muito tranquila, serena, e sempre perguntando se isso tem trazido algum prejuízo para a cidade, seja financeiro, seja do ponto de vista de saúde pública. Não que vá fechar as portas, mas também que não traga prejuízo. Então, que seja feito de uma forma assim, bem serena, bem tranquila, bem clara e equilibrada. As empresas até aqui, pelo menos nas notícias que nós temos lido, têm demonstrado aí toda a intenção, até para não fechar mais uma porta, já que tantas têm batido na cara dos navios, né, de bancar esse atendimento. Agora, na prática, talvez valesse uma palavra mais clara, um direcionamento mais direto para a gente entender realmente como é que tem funcionado essa questão dos cruzeiros. Exatamente, como é que isso interfere na saúde pública do município que já está ficando com seus hospitais inchados, né? Exatamente. O governador de São Paulo, João Dória, estendeu a quarentena no estado até o dia 31 de maio. E agora, como é que fica a flexibilização? Aqui o Ricardo Santos também está falando. Bom dia, bora quarentena. Todo mundo feliz com a quarentena? Todo mundo esperava segunda-feira, né? Liberdade. Não. Pois é. A notícia do governador, né? Ela acaba indo ao encontro do que ele já vinha dizendo anteriormente, mas obviamente foge bastante aos anseios aí de muitos prefeitos e de muitos empresários, né? Está na hora de todo mundo se conscientizar, né, a usar a máscara, o álcool gel, se preservar, nas empresas terem aí a pistolinha da febre, né, e gradualmente as atividades começarem a ser liberadas, Roberto, porque eu estava fazendo um estudo, né, nesse final de semana, então eu levantei vários dados aí, né, dentre eles, os que me chamam a atenção foi do registro de naturais, né, que faz o registro dos óbitos no estado, na cidade, né, de um período. E eu fiz uma análise do período de 16 de março a 9 de maio, né. Incrivelmente, Roberta, nesse período de 2019 para 2020, né, em 2020 nós tivemos um decréscimo de 17%, 18% de mortes, né? Se comparar pelo mesmo período de 2019, sem Covid. Tínhamos muitas doenças pulmonares, respiratórias, né? Obviamente as cardíacas e tudo mais, né? Então, veja, a doença é muito importante. Se não tem preservação, conscientização, as pessoas realmente vão ter sérios problemas. As pessoas do grupo de risco, né, específico, essas aí têm que realmente se preservar ao máximo, mas gradualmente entendo que as atividades devam voltar por conta dos indicadores, né? Pessoas com doenças cardíacas, Roberto, só nesse ano já morreram quase 150 mil pessoas, né? Então, veja, cadê o cuidado com isso, né? Tem outras comorbidades também. A desnutrição, né? A desnutrição no Brasil, ela mata perto de 5 mil pessoas, né, mensalmente. Aí. Então, é um fator que deve ser considerado no contexto, não apenas no ponto efetivo. É importante essa análise aí, o que faz a gente pensar numa flexibilização, né, do isolamento, aquele isolamento vertical. Será que a gente consegue ainda falar um pouquinho sobre isso? Será que as autoridades ainda vão brigar por isso? Não. Tem que ter consciência, né, Roberto? O grande problema é que as pessoas são inconscientes. Veja, no isolamento que nós temos, nos bloqueios que nós temos aqui, né, nas restrições, quem fica em casa no 100% do tempo? É impossível, né? É impossível. Eu digo para você que a grande maioria não está seguindo a recomendação e, óbvio, né, a gente, além de ter aí um delay no número de notificações de doenças para o governo, né? Então, você vê outros estudos, né? O Einstein, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre outras, apontaram aí que para cada um caso notificado,
de 12 a 15 não são notificados. E que nós teremos no Brasil mais de 1,5 milhão de pessoas já contaminadas, né? Se isso fosse considerado, até porque o número de óbitos você não tem como esconder, né? Sim. Morreu, vai registrar, está lá. Agora, o número de confirmação de doentes, né, de contaminados, esse aí está subnotificado. Então, se nós tivéssemos todas as notificações feitas, né, o índice de letalidade, que, claro, uma morte já pesa demais, mas o índice de letalidade cairia para menos de 0,3%. Renato, o que você acha dessa questão de flexibilização e o que deve acontecer nos próximos dias? A gente vem discutindo muito, principalmente dentro da atividade de turismo, é um cenário de absoluta incerteza o que a gente tem. Tanto pela questão da doença, como pela essa questão econômica do país, né? O que a gente vê é que muitas vezes uma decisão mal tomada acaba gerando problemas, isso não por somente 2, 3 meses, mas isso vai gerar por 2, 3, vai saber quantos anos, né? O Marcelo colocou muito bem aí que a relação econômica gera, inclusive, a questão de desnutrição, a questão dos problemas econômicos, a pessoa não vai conseguir colocar comida dentro de casa, né? Então, isso é uma preocupação, né? Então, todo mundo que empreende está extremamente preocupado. Essa questão da flexibilização tem que ser pensada com carinho, né? Porque o tempo está passando e todo mundo já não tem mais de onde tirar recurso, né? Então, isso é um assustador, sabendo do perigo que o vírus pode ter, né? Então, assim, são duas coisas, tem que ter o equilíbrio. Acho que a palavra em tudo na vida é o equilíbrio, né? Então, não dá para ser nem 8, nem 80. A gente vai ter que equilibrar, né? Os cuidados com a saúde e somar com a questão dos cuidados da economia, que é tão importante para a saúde quanto, né? Acho que a grande questão é essa que o Renato está colocando, da polarização. Parece que ou você tem que defender a economia ou tem que defender a saúde, sendo que no fundo a gente teria que estar preocupado com as duas questões, porque elas caminham juntas também, não são antagônicas. E essa baixa adesão da quarentena que o Marcelo estava citando, não tem como não citar que faz parte que é uma consequência dessa disputa política e dessa polarização que foi colocada pelas nossas autoridades. Infelizmente, não tem como fugir dessa questão. A gente sabe que o povo tem sido bombardeado de informações de ou saúde ou economia, e as pessoas estão, cada uma, aderindo àquilo que estão achando mais legal, mais conveniente, mais interessante para si. Sendo que, nesse momento, o pensamento deveria ser coletivo, porque o que justifica, por exemplo, alguém ainda estar andando sem máscara na rua? Não é só questão de trabalho, não é só questão de saúde. Por que a pessoa não está andando? Porque, no fundo, não está preocupado. O discurso que tem sido lançado pelas autoridades, seja pelos que têm defendido a economia, seja pelos que têm defendido a saúde, não tem ecoado, porque é uma grande briga, uma grande disputa de egos, discursos contraditórios, e nada disso mais está atingindo parte da população. E quem perde com isso somos nós mesmos. Talvez nessa disputa por decisões, por medidas antagônicas, que, como a gente já falou, na prática não são antagônicas, elas são muito mais próximas do que gostariam de mostrar. Talvez, se desde o início houvesse um discurso uniforme, de um pensamento geral, uma orientação de Estado mesmo, de uma orientação clara, talvez a gente não tivesse passando por esse cenário que a gente passa hoje. Talvez tivesse adiado um pouquinho o início da quarentena, talvez a quarentena fosse mais rígida, não com imposição de determinação, mas mais rígida porque a população compreendeu o seu papel nessa história toda. Talvez a gente saísse antes, talvez o pico não fosse tão alto. Enfim, a gente desde o início tem criticado aqui a disputa política por trás disso tudo, que tem gerado essa polarização que foi colocada aqui e que, como consequência, todos nós temos sido afetados diariamente. E só para concluir, o raciocínio é bem esse.
o que o Renato colocou. Talvez a gente falar de 2, 3 meses de isolamento, de quarentena, de ficar preso em casa, tal. Talvez falar de 2, 3 meses disso seja um micro perto do que vem por aí. A gente vem depois de um período muito maior, não só, aí volto a dizer, não só na questão econômica, quanto tempo a gente vai levantar para se reerguer, mas do próprio saúde. A saúde está sendo estrangulada agora. No final do ano, como é que vai estar o nosso sistema de saúde? Como é que vai estar o recurso para o custeio? As pessoas vão sair dos planos de saúde, outras doenças sazonais, outras doenças vão surgir. O corona ainda não tem uma vacina, talvez. Hoje mesmo tem a notícia de que 5 novos casos na China, depois que aparecia que tinha sido tudo controlado. Seul voltando a se preocupar. A gente não sabe como vai ser o amanhã. A gente não pode ser tão intenso e achar que é uma brincadeira. Vamos ver, vamos apoiar um, vamos apoiar o outro e tal. Esse momento não é para isso. Para isso existem as eleições e a gente já lamenta cada vez que tem uma eleição. Então não vamos prolongar esse período de discursos políticos apenas por muito tempo. Não pode ser assim. Agora, deixa eu só dar um ponto aqui, Vitor, em relação ao que a gente vê nas ruas. A gente percebe que realmente tem as pessoas que precisam trabalhar e estão indo para a rua para trabalhar. Mas também tem muita gente que está indo para a rua para se divertir. Né? A gente consegue perceber, às vezes, na orla da praia, o pessoal jogando uma pelada. Quer dizer, a questão da conscientização também ela ainda precisa ser mais reforçada, eu acho. Né? A gente vê ainda que tem muita gente aproveitando, estou de saco cheio, não aguento mais ficar em casa, vou para a rua. Essa é a diferença da pessoa que, eu preciso ir para a rua buscar comida para dentro da minha casa. Eu acho que essa diferença a gente precisa fazer, né? Eu sou muito a favor de liberar as pessoas para trabalharem. Agora, nesse cenário que a gente está vivendo hoje, onde a saúde está já sofrendo, a gente está com, em alguns lugares, acho que mais de 80% dos leitos já ocupados, a gente precisa tomar essa atenção, né? Principalmente nos finais de semana, onde tem muito sol. Sim. Não sei se vocês observam aí, mas as pessoas estão Mas aí eu pergunto para ti, Roberta, quem é que deveria ser responsável por conscientizar isso? Essa conscientização deveria vir de onde? Eu creio que a gente entra num cenário muito parecido com aquele marido bruto que grita, que quebra tudo em casa tal, e quando o filho tem uma reação parecida, ele grita, respeita teus pais, sabe? Assim, a pessoa que não dá exemplo, que distorce tudo, que trata tudo com desdém, de repente fala assim, não, agora todo mundo fica em casa, ou todo mundo vai trabalhar. O discurso não tem ecoado porque parece vazio, pelo menos é a minha impressão, não sei o que os colegas de bancada pensam. Você sabe o que eu observo? Assim, essa questão, vocês falaram de lazer, né? As pessoas estão quase 45 dias a 2 meses isoladas, né? E até em presídio as pessoas tomam banho de sol, porque sol é saúde, né? Então eu sinto às vezes a pessoa que mora num apartamento pequeno, fechado, ou numa casa, ou a pessoa mora na periferia, num lugar apertado, a pessoa sente a necessidade, às vezes, de tomar um sol, porque dá uma energizada no corpo também. De novo, eu uso muito a palavra equilíbrio, né? Então, assim, uma coisa é você fazer aglomeração, outra coisa é a pessoa estar surfando sozinho no meio do oceano, né? Ou você está um casal na praia, isoladinho. Tanto nessa questão de restaurantes, assim, a gente vem discutindo muito essa questão, o como retomar as atividades quando for possível, né? E as companhias aéreas estão conversando sobre isso, os meios de hospedagem estão conversando, os restaurantes, isso com a pandemia e sem a pandemia. Então, assim, eu acho que a gente tem que chegar num equilíbrio disso tudo, né? Porque também ficar trancado, também 45 dias em casa, 2 meses fechado em casa, eu acho que isso pode trazer outras doenças também. E outras, já estão aparecendo casos já em alguns lugares do mundo, no caso dos Estados Unidos, agora em Nova York, estou vendo algumas notícias, de pessoas que estavam quase em total isolamento, começaram a ter o problema de Covid também, né? Então a gente precisa conseguir equilibrar essa situação, né? Isso não esquecendo da importância, claro, da pesquisa, da ciência, mas o quanto que é lazer, o quanto tomar um sol não é bom para a saúde também, né? De novo, entra na questão do equilíbrio de tudo disso. Ontem não, sábado,
eu saí com a minha esposa para ir, né, até o mercado e tal, porque chega final de semana, você vai fazer suas compras, né, para colocar as coisas em casa, até porque as coisas começam a faltar. Gente, eu não consegui entrar em 3 mercados da cidade. A fila lá estava tão grande que só de chegar já fiquei desestimulado de entrar, né? Então, veja, se é possível um mercado, né, aceitar que um grande número de pessoas vão para dentro dele, atuem dentro dele, toquem nos mesmos produtos, né, depois vão para os caixas, por que não aceitar, por exemplo, um restaurante que tinha 50 mesas, tira as 50 e coloca 20 mesas, distancia mais, traz de volta a vida das pessoas. Tem muita gente que vem com aquele discurso barato, olha, a vida você não consegue recuperar, a falência de uma empresa você recupera, porque a economia não está em disputa, né? A vida é um fator que a gente não tem comparação a nada, não dá para se comparar a nada. Entre a vida e a morte, é óbvio, a gente vai sempre optar pela vida. O que está faltando é um pouco de pluralidade nas opiniões, né? Médicos, especialistas que vão falar da Covid, só vão para a televisão os que são a favor de isolamento. Os contra, geralmente são cortados, ou então até a entrevista não vai para o ar, né? Porque não existe uma opinião plural aí para você poder embasar, né? E, claro, falta a conscientização das pessoas, mas essa conscientização vem bem ao encontro exatamente daquilo que o Renato falou. As pessoas não tomam sol, as pessoas não saem para fazer nada. Nas pesquisas que eu fiz também, minha gente, o número de pessoas com depressão dobrou. Né? Se dobrou de pessoas com depressão, a tendência é o suicídio, né? Então, Covid, então tem que adequar, tem que fazer um meio termo, tem que existir uma forma, né, de entendimento entre os poderes para que as coisas voltem gradativamente ao normal, para que as pessoas vão se acostumando com a nova rotina de vida. Não vai funcionar. Então tem que ir liberando devagar, restringindo aquilo que está sendo liberado, a forma de agir, né? Vai liberando para as pessoas se acostumarem e logo, logo, todo mundo vai estar moldado num novo sistema. Eu lembro do Mandetta falando sobre um secretário dele, não lembro qual era o nome do colega dele de equipe, falando que o cara ele realmente tinha necessidade de correr todo dia e que isso ele tinha liberado. Vai correr sozinho, mas não vai correr com a família inteira, não vai correr com uma multidão. Eu acho que é esse o ponto que a gente precisa cuidar, né? Claro que a gente precisa tomar sol, precisa sair. Eu aqui em casa, apesar de ninguém estar saindo, eu incentivo as pessoas, vai dar uma volta na quadra, pega o cachorro, vai dar uma volta, ninguém quer ir. Mas eu acho que precisa. Eu acho que a gente precisa disso exatamente para não acontecer isso que o Renato está falando, que é das pessoas enlouquecerem na quarentena. Essa questão da saúde mental, ela é muito importante, tanto quanto a saúde física nesse momento que a gente está vivendo, eu acho, né? Já passamos de 40 dias, quase 50, eu acho. Não fiz mais as contas, já me perdi. Mas já está mais do que suficiente, isso, né? É pelo menos de 16 de março para frente. É bastante tempo. E aí começa a pensar... E dizem que vai chegar a 2 anos, hein, Roberto? Já pensou? E começa a pensar isso... Desculpa, gente, cortei o Renato. E começa a pensar todo esse tempo no empreendedor com as suas portas fechadas, Sim. né? Porque se ele está com as portas fechadas, assim, os custos fixos deles estão ali, né? E aí, só que ele, ao mesmo tempo, não está entrando nada dentro do fluxo de caixa dele. Então, na verdade, ele começa a entrar dentro de quase que um buraco negro, porque só entra a dívida e não entra a receita, né? Então, assim, chega uma hora que ele, por mais que ele seja apaixonado e goste do seu colaborador, ele não consegue mais segurar. E uma coisa que é muito clara, assim, eu vejo as pessoas, mas você não tinha uma reserva. A gente precisa lembrar que o nosso país é um país de muitos endividados. A crise não começou, é uma crise maior agora. A gente vem num país de crise, não é de hoje, né? Agora vem uma bomba atômica, né? Então, o que acontece? Muitas empresas não tinham um dinheiro guardado, muitas pessoas, muitos funcionários não tinham dinheiro guardado,
né? Então a crise agora só potencializou com uma bomba atômica, mas a gente vem com um problema econômico, não é de hoje. Então a gente precisa levar isso em conta também, né? Então, assim, é o equilíbrio, a gente tem que ter todos os cuidados, criar protocolos. Eu gosto muito dessa palavra que está se utilizando hoje, de criar protocolos para a Covid, né? Então, protocolo no comércio, protocolos na indústria, protocolo no supermercado, protocolo para a pessoa poder tomar um sol na praia, né, para poder caminhar, um protocolo para poder caminhar. Então a gente precisa criar protocolos. Eu acho que se perdeu muito tempo, igual vocês falaram, se discutindo, polarizando de uma forma política e agora de um mês para cá que começaram a discutir protocolo. Então, assim, igual vocês estavam comentando, não se sabe até quando vai ser isso. É um cenário de absoluta incerteza. Agora, a certeza que a gente vai ter é que chegar uma hora que não tem como mais pagar contas, não tem mais como colocar alimento dentro da geladeira. Isso é muito complicado. E só complementando esse raciocínio do Renato, falou dos endividados, mas duas coisas que é preciso lembrar. Primeiro, o brasileiro, de um modo geral, não tem educação financeira. Então, muitos vão tocando a sua empresa na raça e raramente procuram uma orientação, procuram uma análise técnica especializada, um apoio que seja do Sebrae, por exemplo. Não são todos. Então, essa coisa de reserva a gente vê muito em filme hollywoodiano. Aqui na nossa realidade não é assim. E a outra questão, como foi citado aqui, que já vínhamos numa crise econômica, muitos desses empreendedores que nós temos hoje são os desempregados de ontem. As pessoas que pegaram o seu FGTS, pegaram a sua rescisão e falaram assim, agora eu vou investir todo o meu dinheiro, meu resto de dinheiro, de tanto tempo que eu passei numa empresa, eu vou investir num negócio próprio. E quando vem essa paulada dizendo, a partir de agora seu negócio está fechado, a pessoa não tem, porque o que ela já tinha foi investido para começar um novo negócio. Então é preciso contextualizar tudo isso, acho importante esse tipo de análise e não pode ser lançado, o que a gente vê hoje é uma estigmatização de quem pensa diferente. Eu acho que a conversa, o diálogo, o contraditório, ninguém aqui está se manifestando politicamente, ninguém aqui está levantando bandeira de um ou de outro. O que a gente precisa é entender que todos nós estamos nesse barco e o barco está afundando. O que a gente vai fazer? Tem que priorizar a saúde, vidas? Claro que tem. Tem que priorizar a economia? Também tem. A gente tem que pensar de uma forma que minimize os impactos, porque o barco está afundando em todos os aspectos. Do jeito que as coisas vão, ou a gente quebra pela economia ou pela saúde, ou a gente entende que as duas caminham juntos e as duas vão quebrar a gente ali na frente. É preciso um pensamento responsável e equilibrado. Eu gosto muito da palavra transdisciplinar, interdisciplinar, né? As coisas estão ligadas, as coisas não funcionam de forma desassociada. Quando você mexe aqui, existe um livro de um autor que chama Frígio Kaba, que chama A Teia da Vida. Quando você quebra um elo da teia, toda ela desestabiliza. Então, na verdade, nada está desassociado, está tudo junto. Então, pensar como está sendo pensado, só saúde, esquecendo todos os outros fatores, é um erro. É por isso que é muito bacana quando você tem uma conversa com pessoas de várias áreas, porque cada um vai colocar o seu entendimento e, através disso, um coloca o sal, o outro coloca a pimenta do reino, o outro coloca o arroz, e tudo isso dá o quê? Uma receita. E é isso que a gente não tem, uma receita. Todo mundo só quer colocar o seu ingrediente. E, no fim, a gente acaba não tendo nada servido que seja e consiga atender às expectativas das pessoas. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala um pouquinho sobre a questão do turismo na nossa região e no país como um todo. A gente volta já já. Nova FM 87.9. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Nova FM. Apoio.
Hello Veg, congelados saudáveis. Temos refeições fit, low carb, veganas, sopas e sucos detox. Para você que quer emagrecer ou melhorar sua qualidade de vida, com mais saúde, bem-estar e praticidade. Tudo pronto, basta descongelar. E na compra dos nossos kits, você ainda ganha brindes. Ligue agora mesmo para 99745-6473 ou nos chame no WhatsApp e peça já o seu kit. Hello Veg, facilita sua vida e favorece seu corpo. Nova FM. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Manhã de Notícias está de volta hoje com os nossos convidados Renato Marquezini, gestor de projetos turísticos, e com Marcelo Rocha, que daqui a pouco deve estar de volta aqui, especialista em finanças. Eu gostaria de começar esse bloco agora, Renato, falando sobre a questão do turismo e coronavírus. A gente sabe que o turismo é um dos setores que mais tem sofrido com a pandemia. Turismo e cultura aqui na nossa região está complicado. Como é que você está percebendo a reação desse setor? Muita gente que tenta um pouco amenizar a questão. A questão realmente é muito séria, não dá para amenizar, a gente tem que ser, nesse momento aqui, a gente tem que conseguir compreender de fato o que está acontecendo. Nós somos uma das primeiras atividades que automaticamente foi impactada com isso. Porque as pessoas, quando sentem a insegurança em viajar, em se deslocar, porque é o seguinte, o turismo tem um conceito que é clássico, né? Para poder ter turismo, você precisa se deslocar. No momento que você não pode mais se deslocar, você deixa de ter o turismo, né? Então você deixa, os meios de hospedagem não têm os seus hóspedes, os restaurantes não têm os seus clientes, os guias de turismo não passeio com as pessoas, a agência de turismo não vende os pacotes, e assim os atrativos, o artesanato, o souvenir, só para ter uma questão geral, em torno de 10%, a cada 10 pessoas que trabalham no Brasil está ligado diretamente ao turismo. Isso tem mais a questão indireta nisso aí. Então, assim, a gente começa a falar de desemprego. Se a gente ruir a atividade de turismo, nós vamos ter um problema muito sério, porque a gente vai ter, com certeza, aí em torno de uns 10 a 20% a mais de pessoas desempregadas, né? E o mais complicado, nós sabemos o quando nós vamos conseguir retomar, e quando retomarmos, de que forma nós vamos retomar? Começa a pensar num avião com 3 fileiras de um lado de assento, 3 no meio e 3 do outro lado. Será que nós vamos voltar a utilizar as aeronaves com capacidade máxima? Né? Só que aí o que acontece assim, mas e como vai ficar os preços? A aeronave tem um custo fixo, então muitas vezes eu consigo enxergar, os preços podem inclusive aumentar. Exemplo, um hotel, ele vai ter que trabalhar muito mais na questão, cada vez mais na questão de limpeza, investir em produtos, em equipe, para poder deixar cada vez mais adequado na questão do Covid, porque as pessoas vão ter medo de usar um lençol, tocando as coisas no quarto. Aquele lance de a gente acordar de manhã no hotel e ir lá no buffet, eu quero pegar um pão, uma geleia, nesse momento vai acabar tudo isso. Talvez um dia anterior você vai ter que pedir o que você quer, eles vão te servir no quarto ou em algum lugar aberto que tenha no hotel, e se não estiver chovendo, né? Se for um lugar amplo. Então, assim, a nossa atividade, assim, fora a questão agora, ela vai mudar extremamente a nossa atividade. Então é muito importante todas as pessoas estar observando isso, né? E a gente vem brigando muito, assim, uma coisa é a gente ver os problemas, a gente tem que buscar solução, né? Isso é uma coisa muito importante, a gente buscar soluções para tudo isso, né? Então, assim, a gente está vendo, assim, o setor todo, então existem várias associações de agências de viagem, associações de meios de hospedagem, de agências de turismo. Então, eles, através de lives, trocas de e-mail, de grupos, existe um diálogo muito grande, o que a gente vai fazer agora e o que a gente vai fazer depois, pós-Covid, né? Então, assim, a gente vê algumas medidas, assim, isso na parte do governo federal, que já ajudaram muito. Vou dar alguns exemplos para você. Na parte do governo federal, até marquei os números aqui, tem a MP 936, que flexibiliza o salário e as jornadas de trabalho dos profissionais com carteira de trabalho. O que acontece? Os hotéis hoje estão fechados.
O hotel não estava conseguindo pagar o funcionário de forma... A gente tem que chegar ao lado do funcionário, nós temos que chegar ao lado do empreendedor. A gente tem que chegar... Eu gosto muito dessa palavra, equilíbrio, a gente tem que chegar no equilíbrio. Não seja ruim para o empreendedor, porque se o empreendedor quebrar, automaticamente o funcionário vai ficar na rua. Então a gente tem que brigar para que o empreendedor sobreviva a essa questão da Covid, para conseguir manter os empregos das pessoas ali dentro. Né? Então foi feita essa questão da flexibilização, que para o turismo se encaixa muito bem. Né? Teve a MP 948, que trata das relações de consumo, né, dessas empresas, tanto do turismo como da cultura. Né? Você falou da cultura. Sim. Muitas pessoas compraram os ingressos, né, para shows, espetáculos, viagens, e se todo mundo começar a se resgatar todo esse dinheiro investido, aí assim, as empresas, como vocês estavam conversando, muitas vezes é um capital de giro, ele não tinha tudo aquilo guardado, né? Então você ia aniquilar as empresas naquele momento. Então hoje se criou regras que você pode trocar por um outro produto, você pode reagendar até 12 meses, né? Ou você pode fazer um outro acordo junto com aquela pessoa, entre o consumidor e a pessoa que você comprou. E um pedido muito grande que a gente tinha do setor, que era os créditos, né? Então, assim, era um pedido que era o crédito, que a gente chama de crédito turístico, que já tinha sido anunciado uma ideia um mês e meio atrás, mas até hoje não tinha chegado nos bancos ainda créditos com valores bons para poder socorrer os empreendedores. E aí, dia 8, semana passada, no Dia Nacional do Turismo, a gente foi anunciado pelo ministro do Turismo, né? Foi conversado isso junto o pessoal, o Ministério do Planejamento, né? Junto com o Ministério do Planejamento, foi conversado, o Paulo Guedes autorizou, junto ao governo Bolsonaro, a liberação de 5 bilhões para tentar socorrer as empresas de turismo, né? Isso, aos poucos, estão saindo como que vai ser isso. As empresas vão ter que ser cadastradas no Ministério do Turismo, que eu acho justo, as pessoas sempre estiveram trabalhando legal, de forma legal, isso, meios de hospedagens, agências de turismo, guias de turismo, todo o setor que tiver cadastro, ele vai poder entrar através do Fungetur, que é um Fundo Geral de Turismo, que antigamente só trabalhava na questão de equipamentos, e agora vai poder liberar valores através de capital de giro, a 5% ao ano, né, com carência de 12 meses, podendo pagar, amortizar isso até em 48 meses, então 4 anos. Então é algo assim que está mais próximo da realidade e possivelmente vai ajudar o setor e automaticamente manter os empregos de toda a cadeia. Agora a gente tem essa questão que você mencionou, a questão dos hotéis, pousadas e pacotes. A gente vê hoje muita promoção na internet, né? E algumas até muito atrativas. Como é que está ficando essa questão? Ninguém sabe quando é que vai poder utilizar. Além de quando for liberado, como você falou, vai ter que ter toda uma modificação na utilização para a gente ter essa adequação, né, ao que for na nossa realidade, dependendo de como a gente estiver naquele momento. A gente sabe que as pessoas elas estão tentando reaquecer a economia, principalmente nessa questão do turismo. São vários e-mails em relação à abertura de promoções de hotéis, de viagens. Sim. Como é que você vê isso? É possível a gente estar, de repente, comprando? Como é que fica o direito do consumidor? De repente, eu faço uma reserva agora, lá na frente ainda não foi liberado. O que vocês estão estudando em relação a isso, Renato? A própria MP 948, ela permite o reagendamento, né? Assim, uma dos itens da, né, que vai você comprou o pacote, o ingresso, ele vai valer 12 meses até o fim do decreto de calamidade, né? Então, assim, isso foi feito para proteger tanto o comerciante como o consumidor, né? Então, assim, quando o governo federal dizer para todo mundo, estamos seguros contra a pandemia, não estamos mais diante a calamidade, né? Aí nós temos 12 meses a partir de aí utilizar esse serviço, né? Então você pode até marcar agora uma data para você comprar um aéreo, você pode comprar um hotel e, segundo a lei, você pode remarcar até 12 meses até esse decreto,
né? Fim de calamidade. A partir do decreto, é isso? 12 meses Isso. a partir. É isso? Exatamente. Isso, exatamente. Então, isso é o que acontece. As empresas hoje estão sem dinheiro. Então, uma forma de ela conseguir hoje trazer um pouco de dinheiro para dentro para pagar, manter o seu negócio, manter a sua estrutura, é vendendo lá para frente. Vou dizer, eu sou sócio de uma agência de turismo, né, a Caiçara Expedições. Nós estamos vendendo voucher, né? Não estamos vendendo voucher para pessoa, de valores que a pessoa possa escolher, como se fosse um vale-presente, a partir de R$100 até o valor que ela quiser. Então ela compra e no momento que for permitido a fazer as viagens, ela vai apresentar o voucher e vai falar qual que é dos passeios que ela querem participar, né? Então foi um dos caminhos que as empresas aéreas, os hotéis, os restaurantes, né, estão buscando para conseguir trazer algum dinheiro e se continuar em pé, vive e não fechar as portas, né? A gente teve no sábado, se eu não me engano, acho que foi sábado, a reabertura da Disney em Xangai, está todo mundo aguardando agora, né? Parece que os ingressos, eles se esgotaram em menos de 3 minutos, uma coisa assim. Então, ainda, apesar de tudo, a gente pode esperar que as pessoas estão nessa expectativa, né, do setor reaquecer? A luz no fim do túnel, né? Tá todo mundo desesperado para sair de casa. Quem ainda tinha dinheiro aproveitou, né? Quem está aproveitando. É que as pessoas estão colocando um valor realmente mais em conta para poder atrair, né, as pessoas a estarem comprando, né? E essa observação que você está falando de Xangai é muito importante, porque nós estamos observando muito o mercado internacional, como que eles estão lidando com tudo isso, né? Como as companhias aéreas muitas companhias aéreas já trouxeram a público que vão retomar os seus voos, né? Na Europa tem muitos restaurantes que aos poucos já estão retomando, os hotéis também, então a gente está reparando muito, principalmente na Europa, né? Isso e na região asiática, como eles estão retomando a atividade de turismo para ser, de certa forma, um modelo para a gente. Lógico, medindo a característica de cada local, mas a gente está observando o que eles estão fazendo. E observar esses grandes parques temáticos é uma coisa interessante, porque são lugares que tinham grandes aglomerações de pessoas, né? Mas acho que é importante pontuar, talvez, Renato, uma coisa é a Disney reabrir em Xangai e vender tudo na hora. Agora, os pequenos empresários, as pessoas que não têm tanto cacife como uma Disney vão penar um pouco mais. No caso de vocês, por exemplo, que trabalham com ecoturismo, vamos supor, acabou a quarentena. Qual é a tendência aqui na Baixada? É praia lotada. Até as pessoas voltarem a pensar num turismo mais racional, num turismo sustentável, num turismo ecológico, a tendência é que demore ainda um pouco mais, ou estou errado? Uma coisa que assim, é verdade, assim, o turismo internacional esse ano aqui, ele vai cair muito, o turismo internacional, porque tem muitos países que não vão nem abrir as suas fronteiras, ou vão abrir com muitas restrições. Então esse ano, ou o ano que vem principalmente, vai ser o ano do turismo interno, que a gente chama de turismo doméstico, né? Somente aqueles destinos próximos da sua casa, em torno de 100 quilômetros, 200 quilômetros. Nós estamos do lado do maior polo emissor do Brasil, que é São Paulo. Então, assim, é bem provável que a gente vai ter muitas pessoas querendo tomar um sol, se divertir aqui no litoral de São Paulo. Temos que nos preparar para esse fluxo, né? Tanto para receber e com todo o cuidado possível com os protocolos necessários. O que eu acredito? No caso dos passeios de ecoturismo, a gente muitas vezes alocava vans, micro-ônibus, ônibus para levar as pessoas para fazer o passeio. Em primeiro momento, quando isso for permitido, a gente vai querer fazer, a gente vai pegar as suas famílias, vai cada um com o seu carro em sistema de comboio, né? Então você já não fica concentrado inicialmente dentro de um transporte turístico, né? Cada um vamos de comboio até o local, e quando você faz a caminhada, ninguém anda muito grudado um no outro, e caminhando no meio da Mata Atlântica, não está concentrado. Então, a princípio, que a gente quer começar com comboios e fazer com grupos pequenos, privados. E assim, quando tiver a possibilidade, a gente retoma a trabalhar com grupos maiores, né? Pelo menos é o que no momento nos vem à mente, mas não que nós podemos mudar, alterar ou aperfeiçoar essa questão, né? A gente teve também aqui uma notícia nesse final de semana, acho que foi ontem, em relação à Avianca, segunda maior companhia aérea da América Latina, entrou com pedido de recuperação judicial, porque está aproximando a data para pagamento de títulos e após pedido sem sucesso até o momento do auxílio do governo colombiano para resistir à crise de coronavírus.
Se ela não conseguir essa recuperação judicial, a Avianca pode ser a primeira grande companhia aérea do mundo a afundar por causa da pandemia do coronavírus. Você estava falando sobre a retomada, né, de algumas empresas aéreas, mas a gente tem também algumas empresas aéreas que, tanto quanto o turismo, tiveram a sua receita completamente negativada, e aí a gente tem um problema grave em relação a isso. Você acredita que as que não afundarem, realmente o preço possa subir? Então, eu acredito que possa sim, né? Porque assim, as empresas vão estar endividadas, né? Isso vai gerar juros muitas vezes se elas conseguirem sobreviver. E muitas vezes uma aeronave que entraria 400 pessoas, ela não vai conseguir mais colocar inicialmente 400 pessoas, né? E o valor que para ela subir a aeronave, ela vai ter que dividir com uma quantidade menor de pessoas. Isso é uma ideia, não quer dizer que isso venha acontecer, quem sabe que se encontra uma fórmula melhor para isso, né? Uma outra companhia aérea que está com grandes problemas é a TAP. A TAP, em Portugal, eu estou acompanhando mais de perto do que a Avianca. O governo português está se discutindo como socorrer a TAP, né? Então, assim, os sócios já falaram que não tem como mais manter a empresa, né? Não tem mais como pagar as aeronaves, não tem mais como pagar os funcionários, e o governo português está estudando se estatiza, se acaba fazendo transformando a TAP numa estatal, né? Então está tendo uma discussão muito grande em Portugal, como fazer comprar uma empresa privada, virar estatal e para que amanhã não seja um grande problema para o país. Então isso é uma coisa que os países estão discutindo, sim. As empresas aéreas são empresas que importantes dentro do setor de turismo, né? Então, assim, como fazer essas empresas sobreviver, né? Ao mesmo tempo, muitas vezes, ela não tem dinheiro para poder fazer um crédito para ela, mas também não pode deixar morrer porque é um baque muito grande econômico, né? Em termos de economia, Marcelo, como é que você vê essa questão do turismo? Ou da retomada do turismo pós-pandemia? Primeiro, desculpa aí, acho que eu tive um lockdown aqui na minha máquina. Foi travado. Entra, sai. Não foi daqui, desculpa, viu? Eu sei, o problema foi aqui mesmo, né? Esse problema da área turística, né? Ele é muito grave, vai se agravar se continuar do jeito que está. Deu excelentes alternativas aqui. Veja como tem alternativas para a retomada gradual das atividades, né? As empresas aéreas, posso dizer que quase que em via de regra, né, elas trabalham com recurso público, né? Recurso público que eu digo assim, empréstimos, por exemplo, aqui no Brasil, através do BNDES, para fazer seus investimentos, para comprar suas aeronaves, para fazer suas manutenções, enfim. Eles usam recursos já de dinheiro emprestado do governo a juro baixo. Claro, quando você tem uma estagnação na economia, aí trava tudo, você não tem como pagar. Os credores vêm para receber, e aí é a hora de existir o bom senso entre as partes, ou então para partir para uma medida mais drástica, como da Avianca. Agora, Renato, ontem a gente teve noticiado pela imprensa casamentos virtuais acontecendo. Você acha que a gente vai ter turismo virtual também? Eu já observo já que tem muitos museus no mundo que criaram passeios virtuais, né? Eu acredito que eu acho bacana tudo isso. Mas, gente, passeio virtual não tem o cheiro, né? Não tem o cheiro dos lugares, né? Não tem o sabor, né? Não tem o contato com a cultura do lugar. Eu acho que é uma tendência. Eu acho que toda essa parte de tecnologia, né, essas 3 medidas que eu falei para vocês das MPs, não ia acontecer tão rápido se tivesse no jeito que a gente caminhava, vou falar a palavra, o normal, né? O velho normal que a gente vivia, né? Então, assim, eu acho que as coisas vão aperfeiçoar, melhorar, né? Vou dizer para vocês, nós aqui na questão de tecnologia, nós estamos melhorando essa questão da tecnologia também, mas nada igual do que você sentir o cheiro dos lugares, a brisa no rosto, o calor ou frio do lugar, né? Essas sensações aí são importantes. Eu até acho que quando acabar essa pandemia, todo mundo vai querer passear um pouquinho mais, conviver com a família. Sabe aquele cara assim, que você nunca fez na vida? Eu nunca saltei de paraquedas, vou aproveitar. Eu nunca mergulhei, vou mergulhar. Sabe aquela coisa que você sempre prometeu e nunca fez? Agora você vai fazer.
né? Eu costumo dizer que viagem é o melhor investimento que a gente faça. Então, acho que nada virtual vai cobrir isso aí, não. Roberto, então eu quero terminar, eu sei que a gente está chegando no programa, eu quero terminar com uma viagem aí, convidar também o pessoal que está assistindo, de repente se quiser participar, perguntar aí para os nossos colegas de bancada, para todo mundo, inclusive para a Roberta, vamos supor, vamos viajar na maionese, já que não dá para viajar. Faz de conta que a pandemia terminou hoje, não temos problemas de dinheiro, amanhã podemos viajar tranquilamente para dar uma espairecida depois da quarentena. Para onde nós vamos? Para onde vai cada um aí? Onde escolheria? Eu vou para Porto Alegre. Deu para ti baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau? Tchau, exatamente. Mas aí não é por destino turístico, deixa eu deixar bem claro, porque não é uma cidade que eu curto, apesar de ser de lá. É para ver a família, né? Olha, eu, no atual cenário da pandemia, me contentaria muito em ir para São Paulo num grande shopping. Só isso. Hoje. Tá passando baixo, cadê aqueles mega eventos? Ir lá entrar numa empresa uma agência de turismo e escolher um pacote bom de viagem aí para poder... Mas o convívio, como o Renato falou, o cheiro, o convívio, o abraço, o contato. Claro que muitas dessas coisas restringir ainda, né? Mas o conviver não quer dizer que você precisa estar agarrado com as pessoas, né? Vamos ter que tocar a nossa vida. Vou escolher um lugar também, tá? Eu sou um defensor muito grande do turismo regional, né? Eu acredito que muitas vezes a gente quer conhecer outros países e muitas vezes a gente não conhece a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, nossa região. Nossa região aqui ela é belíssima, né? E mais que nunca a gente tem que brigar pelo turismo regional, né? A gente tem cultura, temos história, nós temos muitas coisas que podem ser aproveitadas aqui. Só o Vitor quer ir para o Havaí, né? Tá vendo? Todo mundo é pé no chão aqui, Vitor. Não, Havaí não, Roberto. O que eu tô precisando nesse momento é pegar a estrada. Eu tô precisando pegar o carro e ir dirigindo sem destino, 12 horas seguidas. Então eu iria para Goiás, matar a saudade de Pirinópolis, Caldas Novas. Eu iria para Goiás hoje. Aí, pronto, falta o Leandro. Vai, Leandro, pra gente encerrar, pra onde você vai? Não vai. Não vou. Ai, que triste. É alguém que não quer ajudar o setor do turismo. Eu acho bom a gente marcar o Leandro, tá vendo? Que ele não quer sair do lugar. Mas se ele não quiser... Turismo da cidade. Se ele não quiser, a patroa dele faz ele passear, os filhos, né? Às vezes a pessoa não quer, mas o familiar leva força, né? Olha, Renato, vou te falar, difícil quem não queira agora nesse período. Eu pego o voucher dele, Roberto. Exato, a gente divide. Pessoal, muito obrigada pela participação, Renato, Marcelo, Vitor, Leandra, você ouvinte que nos acompanhou durante toda essa manhã. Manhã de Notícias volta amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço, muito obrigada. Acho bom a gente marcar o Leandro, tá vendo? Ele não quer sair do lugar. Mas se ele não quiser... Nova FM 87.9. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9. Disponível para iOS e Android. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. A educação é a base para a formação do seu filho. O Colégio Lobato tem educação para crianças, do jardim ao ensino fundamental 2, educação cristã, informática, iniciação musical e inglês, salas climatizadas e ampla estrutura para o seu filho. Agende uma visita pelo telefone 3469-2843, Avenida Pércio de